Audiências públicas, sessões especiais e homenagens. As ações parlamentares que complementam o ato de legislar e que dão respostas positivas à população. Parlamento Jovem. Confira hoje a atuação dos jovens deputados e que experiências eles vão levar do Legislativo Estadual. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. Ex-deputado estadual Arlindo Porto tem o mandato devolvido simbolicamente na Assembleia, após perda em ato da ditadura militar de 64. Começa agora mais uma edição do programa Bom Dia com a retrospectiva do primeiro semestre do Poder Legislativo Estadual. Olá, seja bem-vindo você que acompanha ao vivo a programação da TV Ali. Vamos iniciar o Bom Dia de hoje com as notícias locais no quadro Sala de Imprensa, com a jornalista Suzane Lemos. Bom dia, Suzane. Quais as notícias de hoje nos principais jornais da cidade? Bom dia, Raoni. Vamos às principais notícias desta quinta-feira, 25 de julho, dia de São Cristóvão e dia dos motoristas. O jornal A Crítica destaca a declaração da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que afirmou que a morosidade da justiça tem deixado o povo insatisfeito. De acordo com a magistrada, o Poder Judiciário tem que repensar a sua função e se adaptar às necessidades das pessoas. Carmen Lúcia ressaltou ainda que o plebiscito deverá ser uma constante no Brasil. As declarações foram dadas em uma palestra na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, para uma plateia de desembargadores, juízes e estudantes de direito. Outra notícia de destaque na capa do jornal A Crítica e Diário do Amazonas foi a vitória do Nacional sobre o Ponte Preta, por 1-0 em Manaus, se classificando para as oitavas de final da Copa do Brasil, posto inédito para um time amazonense. Agora o Leão da Vila Municipal aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol para definir quem será o adversário da próxima fase. Ainda na capa do Diário do Amazonas, você confere a notícia de que familiares de uma amazonense querem resgatar a filha da França. Parentes de Daniela Alegros afirmam que ela é mantida em clínica psiquiátrica pelo marido, que exige que a amazonense assine o divórcio e renuncie os direitos maternos para que ele possa ficar com a guarda do filho do casal. Ainda neste ano, através da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, um caso similar foi solucionado, no qual uma amazonense foi resgatada da República Dominicana. Você confere também na capa do Diário do Amazonas, que a empresa HRT anuncia sua permanência em Manaus. Diferente das notícias divulgadas ontem de que a petroleira abandonaria o estado, a empresa esclarece que manterá as atividades na Bacia dos Solimões. Você pode conferir a notícia completa na página 12 do Caderno de Economia. Por hoje é só e até amanhã, Raoni. Suzane, no meio da crise econômica que assola o país, o Estado perder esses 3 bilhões de investimentos seria realmente um duro golpe para a economia local. Obrigado, Suzane, pelas informações e amanhã eu aguardo você. No bojo das atividades legislativas, aquele que exerce a função de deputado também está atento a outros protagonistas que buscam ou buscaram melhorias para o Estado. Como forma de valorizar a atuação desses cidadãos, a Assembleia Legislativa do Amazonas instituiu a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda da casa. Já aqueles que são naturais de outros estados, mas que ao longo da vida prestaram relevantes serviços à população amazonense, recebem o título da ALEAM de Cidadão do Amazonas. Praciano, Severiano Mário Porto, Luiz Castro, Marco Aurélio Melo e Arlindo Porto. Para quem acompanha as decisões políticas e a história do Amazonas, esses são nomes que certamente em algum momento já ouviu falar. Seja lutando por anseios da população, projetando símbolos da arquitetura baré ou ainda ajudando na construção da democracia do país, essas personalidades merecem reconhecimento e a Assembleia Legislativa começou em 2013 prestando as devidas homenagens a essas figuras públicas. O jornalista e ex-deputado estadual Arlindo Porto teve o mandato devolvido simbolicamente em sessão especial, proposta pelo deputado Arthur Bisneto em abril deste ano. Arlindo Augusto dos Santos Porto é natural de Manaus e tem 84 anos. Como jornalista, Arlindo foi um dos fundadores do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas, sendo o primeiro presidente da categoria. Porto atuou em jornais de circulação nacional, como o Jornal do Brasil, o Globo e o Dia. O homenageado também é bacharel em Direito, escritor e membro da Academia Amazonense de Letras.
Arlindo Porto iniciou a carreira política como suplente de deputado estadual. Em 1954, teve o primeiro dos 3 mandatos de deputado na Assembleia Legislativa. O último foi interrompido no dia 4 de maio de 1964 com o golpe militar. Mas foi a própria Assembleia Legislativa quem retirou o mandato de Arlindo. Depois disso, ele ficou preso por 128 dias em um quartel do Exército, na zona oeste de Manaus. Eu me sinto profundamente emocionado, feliz, satisfeito e com esse gesto da Assembleia, sentindo que minha vida foi uma sucessão de atos decentes e lógicos e que não mereceram aquela punição indevida. Acho que na condição de presidente e vice-presidente, líder da maioria, 2 vezes nessa casa, eu dei a minha contribuição, não apenas aos governos, mas também ao povo do Amazonas. No dia 7 de maio, foi a vez do deputado federal Praciano, cearense de Itapipoca, ser agraciado na Aleam. O petista recebeu o título de cidadão do Amazonas pelos relevantes serviços prestados ao Estado. Praciano veio para Manaus aos 20 anos e formou-se em economia pela UFAM. Foi eleito vereador por 4 vezes e atualmente está no 2º mandato como deputado federal. O colega de partido, o deputado José Ricardo, foi o autor da proposta. Felicidade total, né? Cheguei aqui com 20 anos de idade, né? Cabeludo, mochileiro. A gente veio para ficar, tentou e vamos tentar ainda e continuar tentando colaborar com o estado do Amazonas. E, de repente, a gente recebe um título que há muito tempo eu tinha vontade de tê-lo, apesar já de me sentir há muitos anos cidadão do Amazonas. O que eu quero dizer é que estou feliz e agora de papel passado com esse 2º certidão de nascimento, eu sou cearense e agora sou também amazonense, posso comer tranquilamente rapadura com jaraqui a partir de agora. Tem uma história e muitos anos de luta em prol do povo do estado do Amazonas, melhorias em qualidade de vida, principalmente dos mais pobres. É um exemplo de um político dedicado, de doação completa à política e, portanto, ao bem comum, à vontade de querer cada vez mais qualidade de vida a todos. E é um bom exemplo, eu acho que para os jovens, né, que estão meio desacreditados em relação à política. No dia seguinte, foi a vez do arquiteto severiano Mário Porto ser agraciado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Proposta conjunta dos deputados Marcelo Ramos e Luiz Castro, a entrega da medalha Rui Araújo se deu por conta das linhas marcantes projetadas pelo arquiteto e que hoje fazem parte da história do patrimônio urbano amazônico. Entre as principais obras estão o antigo estádio Vivaldo Lima, o campus universitário da UFAM e a sede do Fórum de Justiça Enoque Reis. Por estes e outros trabalhos, Severiano ficou conhecido como arquiteto da floresta, ou arquiteto da Amazônia. Foi ele o responsável por conceber um modelo único de arquitetura amazônica sustentável, que une técnicas desenvolvidas por ribeirinhos e caboclos com as mais modernas e inovadoras criações da arquitetura. É muito emocionante receber essa homenagem. Acredito que ele estaria muito feliz de estar aqui. A obra dele é de extrema importância dentro do panorama de arquitetura hoje, então acredito que isso seja muito válido e principalmente a homenagem a Manaus, que eu acho que a obra dele coloca Manaus, a cidade de Manaus, no panorama de arquitetura mundial, que eu acho extremamente importante. O povo do Amazonas hoje paga uma conta com esse cidadão que revolucionou a arquitetura do Amazonas e que mostrou a arquitetura do Amazonas para o Brasil. Eu direi que o Severiano ele não é um homem do seu tempo, nem do tempo passado, nem do tempo futuro. Ele é um homem do tempo. Ele é um homem que soube, nas suas obras, expressar a formação histórica e social do povo do Amazonas, que soube adequar aos estudos mais adequados e atuais do seu tempo e que construiu obras que ficaram para o futuro, demonstrando um novo modelo de arquitetura, um modelo de arquitetura comprometido com a identidade da região em que ela era construída. Uma referência muito grande no país inteiro e aqui na nossa região, especialmente no Amazonas, ele deixou uma marca muito forte. Esse reconhecimento também vai se fazer através da sua família, da sua neta, que também está na área de arquitetura, e para todos os arquitetos
daqui do Amazonas que estudaram, que aprenderam com ele, que trabalharam com ele, que incorporaram muito da contribuição que ele deixou. E na mesma semana, desta vez no dia 10 de maio, uma sexta-feira, foi a vez do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Mello, receber na Assembleia Legislativa o título de cidadão do Amazonas. A iniciativa foi do presidente da ALEAN, deputado Josué Neto. Marco Aurélio é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é mestre em Direito Privado. Desde junho de 1990 é ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Na função, teve votos importantes para causas a favor do Amazonas, como ações de inconstitucionalidade contra a Zona Franca de Manaus e a medida provisória que modificava a lei de informática e prejudicava o Amazonas. Voltarei a Brasília com um estímulo redobrado, visando servir aos meus semelhantes. E como amazonense, né? E como amazonense. Ministro, desde 2000... Carioca amazonense. Em todos os momentos que o Amazonas precisou do ministro, ele não só votou, como também relatou matérias que beneficiou a Zona Franca, que manteve a competitividade da Zona Franca de Manaus. E esse, num momento importante. E isso fez com que a Assembleia Legislativa tomasse a decisão, né, de homenageá-lo, concedendo a ele o título de cidadão do Amazonas. Temos na nossa região. Isso é mais importante. O Supremo é uma instância finita, né? Não tem, acima dele não tem mais nada, então é muito importante uma decisão quando é favorável a gente. E em junho, a Assembleia Legislativa reconheceu a importância do trabalho de um ente da própria casa. Desta vez, o deputado pelo PPS, Luiz Castro, oriundo de São Paulo, foi quem recebeu o título de cidadão do Amazonas. O parlamentar chegou ao estado em 1977 e atuou como professor. Foi prefeito da cidade de Envira aos 23 anos de idade, além de secretário de Estado frente à CEPROR. Luiz Castro reestruturou o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal, o IDAM, e valorizou os técnicos e a infraestrutura de produção rural do Amazonas. O autor da homenagem foi o deputado Marcelo Ramos. O deputado Luiz Castro eu conheci no exercício da atividade parlamentar aqui e por ele passei a ter absoluta admiração, respeito pela conduta dele parlamentar, pela conduta dele como homem público. É um homem que tem uma vida pública longa no estado do Amazonas, uma vida pública marcada pela correção, pelo espírito democrático, pela ética, e já é amazonense há muito tempo. Nós estamos apenas consolidando algo que o estado do Amazonas deve oferecer ao deputado Luiz Castro. É uma coisa, para mim, nova. Eu já recebi título de cidadão nos municípios, alguns municípios, mas aqui é uma coisa que tem uma referência mais ampla. Para mim, que saí muito jovem de São Paulo para morar no Amazonas, é uma honra muito grande receber esse título. Eu nunca fui muito afeito a medalhas, a homenagens, nem mesmo no meu aniversário eu gosto desse tipo de... Prefiro comemorar as coisas em família, mas esse título especialmente ele tem um significado muito grande porque realmente me dá a sensação de que eu tenho este compromisso com o município, com o estado do Amazonas, com o nosso povo amazonense, como um referencial de vida na minha atividade política. Na volta do recesso parlamentar, o primeiro homenageado do segundo semestre de 2013 será o comandante-geral da PM, prevista para ser realizada dia 7 de agosto. A autoria do deputado Cabo Maciel. E este ano, em abril, a Assembleia Legislativa do Amazonas corrigiu um erro do passado e devolveu simbolicamente a Arlindo Porto o mandato de deputado estadual. A proposta foi do deputado Arthur Bisneto. O jornalista teve o mandato cassado na época da ditadura militar, em 1964. Arlindo Augusto dos Santos Porto nasceu em Manaus. Iniciou sua carreira política como suplente de deputado. Foi eleito deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa. Porém, teve o mandato cassado após o golpe militar de 1964, permanecendo preso por 128 dias em um quartel do Exército. Em abril deste ano, a Assembleia Legislativa devolveu-lhe o mandato. Os jornais da época comemoravam o golpe militar de 64 e anunciavam a prisão de vários líderes de esquerda no Amazonas, tratando como Revolução de Março, que venceu o comunismo através do governo deposto do presidente João Goulart, que tinha um projeto de instalar uma república sindicalista no país, segundo a direita radical. Nesse contexto, destacou-se Arlindo Porto, que exercia na ocasião o mandato na Assembleia Estadual. Eles começaram, então, um processo de cassação
do mandato dos 2 deputados. Por sorte, o mandato do deputado Renato foi respeitado, porque no dia em que a Assembleia reuniu, a Assembleia era tão precária que deputado não tinha gabinete. A única pessoa que tinha um gabinete, que não era um gabinete, era um recanto improvisado, onde havia uma estante com alguns livros e uma mesa de trabalho, era o presidente da Assembleia. Fora disso, ninguém tinha. Ainda em 64, iniciada mais uma sessão legislativa e posto o processo em votação, Arlindo foi cassado. Contra a medida, votaram apenas 3 deputados, Francisco Guedes de Queiroz, Rui Araújo e Abdala Saado. Bernardo Cabral, que também era deputado estadual, não esteve presente ao ato. E Renato de Souza Pinto retirou-se sob protesto da sessão, juntamente com o próprio Arlindo, para não presenciarem o final da votação. Em 2013, o parlamento amazonense corrigiu este equívoco histórico através da devolução do mandato a Arlindo Porto. Almino Afonso, ex-ministro do Trabalho do governo João Goulart e parlamentar, diz que a Assembleia Legislativa do Amazonas repara o erro cometido. No caso do Arlindo Porto, foi particularmente triste porque foi a própria Assembleia quem lhe cassou o mandato. Eu diria, por mais que me doa usar a expressão, foi uma vilania da Assembleia Legislativa naquela época. Hoje, eu vejo o evento que nós estamos vivendo com 2 qualificações. Uma homenagem àquele que foi ferido nos seus direitos naquela ocasião, o Arlindo Porto, e a própria Assembleia Legislativa engrandecendo-se ao reconhecer aquele erro. Durante a devolução simbólica do mandato a Arlindo Porto, o deputado estadual pelo PSDB e autor da propositura Arthur Bisneto emocionou-se no pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa. Nada mais justo que a nossa Assembleia reconhecer que a história da casa não foi justa com tudo que o Arlindo Porto fez pelo Estado do Amazonas. A Assembleia dá uma bela demonstração e nós estamos sendo muito justos no que estamos fazendo. A Assembleia do Estado do Amazonas devolvendo simbolicamente esse mandato, não dá para devolver os salários do passado, mas dá para honrar um homem que só fez o bem pelo Estado. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, também prestigiou a homenagem. Não é o mandato físico que interessa para o Arlindo o reconhecimento da sociedade de que cometeram um erro enorme, uma injustiça brutal, no momento em que as luzes da democracia se apagaram no Brasil. A devolução simbólica do mandato foi presidida pelo deputado Josué Neto. Arlindo Porto também formou-se em Direito, mas nunca exerceu a profissão. Atuou como revisor e repórter do Jornal do Comércio e em grandes jornais do país. Foi responsável por colunas como o Arame Farpado e o Cabo C, que o consolidaram como comunicador. Além disso, fundador e presidente do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas. Também foi delegado, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e da Academia Amazonense de Letras desde 1992, presidindo-a em 2002 e ocupando a cadeira de número 35. Sou um homem já com 80 e tantos anos de idade, mas conservando na minha cabeça a mesma mentalidade progressista que eu tinha aos 20 anos. Arlindo Porto também é autor dos livros Nunes Pereira, o Cavaleiro de Todas as Madrugadas do Universo, o Regatão da Saudade, e Bernardo Cabral, um paladino da democracia. E veja a seguir, Parlamento Jovem. Conheça o trabalho dos jovens deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize
na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Legislar e fiscalizar a atuação do Executivo. Essas são as principais funções exercidas por um parlamentar. Mas nas audiências públicas, os assuntos podem ser aprofundados e soluções para diversos problemas sociais também podem ser apontados, já que reúnem, além de parlamentares, especialistas e a sociedade. Nesse primeiro semestre, alguns debates foram decisivos, como a diminuição do ICMS que incide sobre a cesta básica, as condições de trabalho para os profissionais da saúde e a atuação dos bombeiros civis do Amazonas. A Assembleia também realizou sessões especiais e reconheceu o trabalho de personalidades e de categorias profissionais do Estado. Logo no início de 2013, um assunto que repercutiu entre os deputados do Parlamento Estadual do Amazonas. A aprovação que ocorreu em dezembro do ano passado da lei complementar que aumentou a alíquota do Imposto sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, de 1% para 17% sobre pelo menos 14 produtos da cesta básica. Preocupados com a nova realidade, parlamentares da Casa Legislativa realizaram uma audiência pública com empresários, representantes do governo, do Ministério Público, para discutir os impactos do aumento para o consumidor. O deputado Luiz Castro solicitou do Poder Executivo a reavaliação do aumento. A desoneração do ICMS, se nós retornarmos para o 1% anterior, nós vamos ter um ganho de pelo menos 10% a 15% imediatamente de repasse para o consumidor. Nós vamos ter uma reversão aos preços de dezembro, ou seja, nós vamos ter um ganho que vai representar entre R$ 35 e R$ 45 para cada compra de cesta básica por família amazonense. Isso vai ser muito maior do que o benefício da conta de energia elétrica e muito maior do que o benefício do governo federal, que para o Amazonas não foi tão efetivo, porque nós temos já algumas isenções por conta do nosso polo industrial, da nossa legislação fiscal. Já o deputado Marcelo Ramos entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Segundo ele, a iniciativa fere o princípio da seletividade contida na Constituição Federal, que descreve que as alíquotas maiores do imposto devem ser cobradas para os produtos considerados supérfluos. Outro assunto que foi motivo de audiência proposta pelo deputado Marco Antônio Chico Preto diz respeito à solicitação dos bombeiros civis para atuar na Comissão Especial de Avaliação do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, atualmente formada por 7 membros responsáveis pela produção de normas de prevenção e combate a incêndios. A comissão é para criar parâmetros na segurança contra incêndio no Estado, ou seja, para cada medida de segurança tem que ter uma IT. Ou seja, tem que ter uma IT para o extintor, para os hidrantes, para a mangueira, todo o serviço de segurança contra incêndio. Na ocasião, o subcomandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, que também participou do encontro, afirmou que a solicitação seria avaliada. A comissão está se reunindo, está sendo elaboradas as ITs e estão sendo discutidos todos os assuntos. Eles questionam a presença deles na comissão, mas o Corpo de Bombeiro não tem maioria na comissão. A votação através do pessoal do CREA, da Prefeitura e do próprio bombeiro. Então nós estamos abertos, vamos receber as solicitações deles e analisarmos para ver a possibilidade de que seja incluído. A situação de mais de 7 mil haitianos refugiados no estado também foi tema de debate na Assembleia. Apesar dos esforços da Polícia Federal, são aproximadamente 30 haitianos que chegam no estado por semana. Durante o encontro, o deputado José Ricardo, autor da propositura, destacou a necessidade de ampliar as políticas públicas para os imigrantes. O governo federal, através da Polícia Federal, ela concede a permissão para entrar no país. Então, quais são as circunstâncias dessa entrada? Depois se entra quais são as ações e recursos para poder atender essas pessoas. Acaba tendo situações, como é o caso das crianças, até crianças que precisam de creche, precisam de escola. E como isso vai ser tratado, já que tem necessidades também no Brasil. Então, tem que ter uma política. E a Assembleia Legislativa ela precisa se posicionar. Se no orçamento vai ter que ter recursos para isso, se a Secretaria da Assistência Social está preparada para essa atividade, como é que nós podemos, quem sabe, criar até um PAC, né? um local para poder orientar, regularizar, encaminhar o imigrante que chega aqui no Amazonas. Além disso,
Melhores condições de trabalho para os enfermeiros, agentes de endemias e fisioterapeutas do Estado também foram discutidos pelos parlamentares da Casa, juntamente com os profissionais da área. Os encontros no plenário foram marcados tanto por reivindicações como por homenagens. Ao longo dos primeiros meses de 2013, foram realizadas sessões especiais na Casa Legislativa, como a sessão proposta pelo deputado Marcelo Ramos, que homenageou as pessoas com síndrome de Down. Eu ajudei o Omar, que é o fundador e o presidente da APADAN, que era meu vizinho de moradia, ajudei a fundar, sou fundador da APADAN. E acho que esse é um instrumento fundamental de sensibilização do poder público para políticas públicas inclusivas das pessoas com síndrome de Down e, acima de tudo, de sensibilização da sociedade para quebrar as barreiras do preconceito que ainda existe com essas pessoas. Ser diferente é normal, sou Down sim, mas eu sou apto e sou legal, sou Down sim. Ser diferente é normal. O dia 25 de abril, em que se comemora o Dia da Contabilidade, foi lembrado pelo presidente da Comissão de Finanças Públicas da Assembleia, deputado Adjunto Afonso. Nós entendemos que este profissional presta um grande serviço à sociedade, é aquela pessoa indispensável. O contador é indispensável em qualquer empresa, mesmo hoje para a microempresa, para o empreendedor individual. E muitas vezes até serviço voluntário. Tem empresas pequenas que não podem pagar um contador lá, não podem pagar um profissional e eles estão lá voluntariamente fazendo esse serviço. Portanto, eu acho que é uma obrigação da Assembleia, nós que representamos o povo, de homenagear essa classe tão necessária. E o reconhecimento do trabalho de instituições como FAPEAM, Embrapa e de profissionais da área de enfermagem marcaram as sessões especiais. Também não poderiam deixar de ser lembradas as servidoras da Aleana Semana da Mulher no mês de março. Foram escolhidas 44 funcionárias, entre setores administrativo e gabinetes de deputados. Na diretoria de comunicação, a homenageada foi a repórter da TV Ali, Pérola Paula. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a homenagem foi uma forma de agradecer a todas as mulheres que trabalham na Assembleia. Aqui na casa, na nossa Assembleia Legislativa, tem um quadro, grande maioria de pessoas do sexo feminino, né? Então, nós estamos aqui iniciando essa semana com essa pequena homenagem, mas também uma forma de agradecer pelo trabalho dedicado. E os parlamentares não esqueceram as personalidades que participaram do desenvolvimento do Estado. Entre os homenageados, Francisco Praciano, eleito vereador por 4 vezes e atualmente está no 2º mandato como deputado federal. Por iniciativa do deputado José Ricardo, Praciano recebeu o título de cidadão do Amazonas. Felicidade total, né? Cheguei aqui com 20 anos de idade, né? Cabeludo, mochileiro. A gente veio para ficar, tentou e vamos tentar ainda e continuar tentando colaborar com o Estado do Amazonas. E de repente a gente recebe um título que há muito tempo eu tinha vontade de tê-lo, apesar já de me sentir há muitos anos cidadão do Amazonas. O que eu quero dizer é que estou feliz e agora de papel passado com esse 2º certidão de nascimento, eu sou cearense e agora sou também amazonense, posso comer tranquilamente rapadura com jaraqui a partir de agora. Arlindo Porto, que já foi presidente da Assembleia Legislativa, teve o mandato simbolicamente restituído na solenidade proposta pelo deputado Arthur Bisneto, além do senador Gilberto Mestrinho, homenageado pelos deputados do PMDB no mês em que completaria 85 anos. Despertar no jovem a consciência política e o papel dele na sociedade é o foco do programa Parlamento Jovem, desenvolvido pela Assembleia Legislativa. Na edição de 2013, 6 municípios do Amazonas tiveram representantes. Atuando como um deputado e participando de sessões plenárias, eles puderam defender ideias e apresentar projetos. Uma experiência que, como cidadão, vale por toda a vida. O programa Parlamento Jovem é desenvolvido pela Assembleia Legislativa desde 2006, no qual são selecionados alunos do ensino médio em escolas da capital e interior do estado para que atuem como deputados e suplentes. Neste ano, foram selecionados 48 jovens de 6 municípios. A novidade ficou por conta da inclusão das escolas particulares.
O programa faz parte do Parlamento Jovem Brasileiro da Câmara Federal, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Os jovens parlamentares eleitos democraticamente nas escolas disputam entre si o título de melhor projeto. O vencedor tem a matéria publicada no Diário Oficial do Legislativo e fica como sugestão de lei, e ainda representa o Amazonas na edição nacional do evento. Aproximarmos mais esses alunos à nossa realidade, a realidade das casas legislativas, o que eles estão vendo aqui, o que verão aqui conosco durante essa semana e meia, são ações que são feitas pelas assembleias legislativas, o que os deputados fazem no seu dia a dia, a importância da representação deles dentro de uma democracia e a inclusão desses alunos para uma reflexão do que realmente pode ser melhorado no futuro nas casas políticas. Participaram do Parlamento Jovem 2013 alunos de Manaus, Nova Olinda do Norte, Maués, Careiro da Várzea, Manacapuru e Itacoatiara. Os jovens são treinados e recebem palestras para conhecer o papel do Poder Legislativo, além de participarem de sessões plenárias com a apresentação de projetos de lei. A intenção é desenvolver nesses jovens o interesse pela política. O programa é desenvolvido pela Escola do Legislativo em parceria com a SEDUC. O aluno, quando a gente chega na escola, que apresenta o programa para ele, pergunta para ele, você gosta de política? Ele disse, não gosto de política porque a gente sabe que todo político tem aquele lado ruim. E quando ele chega na escola, e principalmente quando ele sai, ele entra com um pensamento e sai com totalmente diferente, sabendo que política é coisa séria. Na edição 2013, a jovem Dalet Catanhede se destacou no programa e foi eleita para a presidência do Parlamento Jovem. A presidente estuda no mínimo 3 horas por dia e é aluna do Colégio da Polícia Militar, além de ser muito dedicada. Mas apesar do destaque na carreira como jovem parlamentar, Dalet não pretende seguir a carreira política. Ela tem outros sonhos. Eu sempre quis ser juíza, porque meu pai é advogado, então isso sempre me influenciou de certa forma. Mas de uns tempos para cá eu tenho me interessado muito por outros idiomas, línguas. Então eu decidi que eu quero fazer a faculdade de tradução e quero ser uma tradutora. Eu pretendo estudar na faculdade Brigham Young, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Os pais da jovem parlamentar ficaram bastante satisfeitos com a participação da filha no programa desenvolvido pela Casa Legislativa do Amazonas e ficaram felizes com a oportunidade da filha para que entenda a importância da participação na política. Eu conheço pais que têm filhos que, período de prova, o filho não sai para lugar nenhum, porque tem que ficar trancado, estudando e tal. Não, eles estudam sempre, todos os dias, para que justamente no período de prova eles não precisam estar correndo, se matando. Porque acho que estudo é isso, né? Não é estudar no dia da prova, é antes, é se preparar. Eu tenho dito para eles, né, que o conhecimento é a chave das oportunidades. Em casa, desde pequeno, eu criei meus filhos com um sistema muito simples de estudo, né? 3 horas de estudo além do tempo na escola. Ou seja, quando eles estudavam pela manhã, à tarde de 2 às 5. Quando estudavam de tarde, de 8 às 11. Sempre ensinei para eles que fazendo isso, renderia para eles no final da semana mais 3 dias de estudo. Como se a semana deles, ao invés de 5 dias, tivesse 8 dias de estudo. Dalet, que é natural de São Luís, no Maranhão, no começo encontrou dificuldade de adaptação ao chegar a Manaus e ficou surpresa com a oportunidade de participar do programa. No começo foi um impacto mais assim, eu diria climático, porque São Luís é uma ilha, então é ventilado por causa da brisa do mar também, né? Aqui é mais abafado, é mais quente, né? Úmido também. Esse foi assim meu maior impacto, mas eu gostei muito daqui porque os amazonenses, eles são bem carismáticos, eles são hospitaleiros e eu me senti em casa com muita facilidade aqui. Através de palestras e bate-papos informais, muitos parlamentares tiveram a oportunidade de interagir com os alunos durante a 8ª edição do Parlamento Jovem. Os deputados se reuniram para levar conhecimento aos jovens e vivências políticas. Vale da iniciativa da Assembleia não só em ter criado o Parlamento Jovem, como ano após ano está aperfeiçoando essa ferramenta, a fim de que os nossos alunos, quer seja da rede pública, estadual ou da rede privada, aqui na cidade de Manaus, conheçam o papel da Assembleia, conheçam a tramitação dos projetos aqui, para que as pessoas tenham uma clara noção, por exemplo, de como é que nasce uma lei, por que a lei nasce, qual a importância da regra, da lei. Quando abriram os portos no Brasil,
o Brasil só tinha 2 alíquotas de imposto. 10% para secos e 20% para molhados. Pronto, isso resumia tudo. O que entrou no Brasil é seco, 10%. O que entrou é molhado, 20%. Está resumido. Agora deve ter pelo menos 500 leis de natureza tributária. Cada produto tem a sua lei. O destaque no Amazonas é tanto no programa que representantes dos poderes legislativos de outros estados vêm à Assembleia conhecer o desenvolvimento do projeto. A escola do Legislativo do Amazonas recebeu a visita da nossa presidente, da deputada Ângela Águeda Portela, estadual. Tiveram uma conversa e a presidente da escola do Legislativo de Roraima sempre sentiu essa necessidade, né? E a equipe pedagógica veio passar por essa semana, por essa capacitação junto com os alunos, acompanhar de perto um projeto tão brilhante que a Assembleia do Amazonas defende. E a gente sabe que é um sucesso. Quando a gente vai para as reuniões das escolas do Legislativo, o Amazonas se destaca. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, também participou ativamente do Parlamento Jovem e conversou com os alunos sobre a importância do programa e da política para o desenvolvimento do Estado. Os projetos dos Parlamentos Jovens de diversos estados, incluindo o Amazonas, devem ser apresentados na edição nacional do evento, que acontece entre os dias 22 e 27 de setembro, na capital federal. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Para sugestões de matéria, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.